Olá, eu sou o pastor Marcos Paulo e hoje nós vamos refletir, realizando mais um devocional em Gênesis 14, Gênesis capítulo 14. A história desse capítulo começa com um período de grande disputa entre reinos. Naquela época, as cidades eram governadas por reis que faziam alianças e lutavam pelo controle de territórios e riquezas. E o capítulo 14, ele relata aqui que 5 reis da região, incluindo o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, haviam servido por muitos anos a um rei chamado Quedorlaomer, que era rei de Elão. Eles pagavam tributos a ele, mas depois de 12 anos decidiram se rebelar. O verso 1 começa dizendo assim: sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Ioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra. E por causa dessa rebelião, Quedorlaomer reuniu seus aliados e veio com um grande exército para combater os reis daquela região. A batalha aconteceu no vale de Sidim, que era uma área próxima ao Mar Morto, e os reis de Sodoma e Gomorra foram derrotados e aquela região toda foi saqueada. No verso 11 o texto diz assim: tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram embora. E foi nesse conflito que Ló, sobrinho de Abrão, acabou sendo envolvido. Ele havia escolhido morar perto de Sodoma por causa da aparência, Nós falamos isso no capítulo 13. Havia uma aparência ali de prosperidade, as campinas do Jordão, aquele lugar era muito bonito. E ele escolhe isso, mas agora estava no meio de uma guerra que ele não tinha controle. No verso 12 o texto diz: tomaram também a Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os seus bens, e partiram com eles. Quando Abrão recebeu a notícia, ele não se comporta com indiferença a isso. Mesmo Ló tendo feito suas próprias escolhas, Abrão decidiu agir. Ele reuniu seus homens e foi atrás dos inimigos para resgatar o seu sobrinho. No verso 14 o texto diz assim: ouvindo, pois, Abrão que seu parente estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Abrão atacou durante a noite, derrotou aqueles reis e conseguiu recuperar Ló, sua família e todos os bens que haviam sido levados. E depois da vitória, Abrão encontrou Melquisedeque, rei de Salém. A palavra de Deus diz no verso 19 que ele é sacerdote do Deus Altíssimo e declarou uma bênção sobre a sua vida. E esse momento revela aqui que a vitória de Abrão não vinha apenas da sua estratégia ou força, mas da mão de Deus sustentando a sua caminhada. E depois da batalha, o rei de Sodoma tentou recompensar Abrão oferecendo riquezas. O texto diz no verso 22 e 23: levantei minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de uma sandália não tomarei coisa alguma de tudo que é teu. Abrão reconhece aqui que a sua vitória e a sua provisão não era dos recursos que ele possuía, não era da força que ele possuía, mas era por causa da sua confiança em Deus. E é interessante a gente observar aqui que nesse cenário de conflito, muitas vezes a gente se encontra em situações assim, nós vemos que muitas batalhas não podem ser ignoradas na nossa vida. Às vezes pessoas que amamos estão passando por dificuldades, escolhas erradas ou momentos de queda, e Deus vai nos chamar muitas vezes para agir com amor, com paixão, assim como Abrão, que não abandona o seu sobrinho Ló.
A gente também aprende que depois das vitórias, nós precisamos cuidar do nosso coração. Muitas pessoas vencem uma batalha e muitas vezes acabam perdendo outras coisas que são mais importantes. Abraão venceu o inimigo, mas não permitiu que a vitória dominasse a sua identidade. A gente observa aqui o ensino, o aprendizado que essa história traz para a gente. Essa história nos ensina sobre limites, sobre maturidade. Ajudar alguém não significa assumir o controle da vida dessa pessoa, mas muitas vezes oferecer apoio, direção, cuidado. A gente observa que Abraão ajudou Ló, mas continuou firme no propósito que Deus tinha para ele. Nós também aprendemos que nem toda oportunidade de ganho é uma oportunidade de Deus. Algumas propostas parecem boas aos nossos olhos, mas podem comprometer muito os nossos valores e a nossa fé. E a pergunta de hoje para você é exatamente essa: onde está a sua segurança? Nas conquistas, nas pessoas ou nos recursos que Deus tem te dado? Quando nós colocamos Deus como nossa fonte de segurança, de confiança, quando a nossa fé está no Senhor, nós conseguimos vencer batalhas sem perder a nossa essência. Isso é o mais importante. Essa história, ela também vai nos ensinar que a gente precisa enfrentar as batalhas com coragem e com sabedoria. Que o Senhor possa nos ensinar a ajudar aqueles que precisam, muitas vezes em oração, muitas vezes com ações, mas sem perder o propósito que Deus tem para a nossa vida. Que as nossas conquistas sempre apontem para a glória e honra do nome do Senhor. Deus te abençoe com esta palavra e que você hoje seja edificado nela, em nome de Jesus.